Espírito Santo nessa noite, Ele venha fazer do nosso coração a boa terra que a Tua palavra diz que produz a 30, a 60 e a 100 por um. Que o nosso coração, meu Pai, se transforme nessa noite, nessa terra frutífera, para que essa palavra ela entre e fique plantada dentro de nós, porque a seu tempo ela irá produzir frutos na nossa vida. Se você crê, diga amém. Amém? Eu comecei falando hoje, assim que nós iniciamos o culto, que hoje é um dia de transição, um dia profético. Hoje, às 16h21, nós trocamos de estação e entramos na primavera. E existe uma promessa de Deus que Ele fez para Noé. Depois do dilúvio, Deus Ele disse que jamais exterminaria os seres vivos com o dilúvio novamente. E Ele disse que enquanto existisse terra, existiriam as estações. Amém? E a palavra que nós vamos, a mensagem de hoje, que Deus colocou no meu coração para trazer para você, é para que hoje você saia daqui sabendo em qual tempo você está. Em qual tempo nós estamos vivendo? Porque a Bíblia diz que há um tempo determinado para todo propósito. E aqui no livro de Eclesiastes diz assim, capítulo 3, versículo 1: há um tempo certo para tudo. Para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Há o tempo de nascer e a época de morrer. Tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou. Olha para mim. Nós vamos parar aqui, depois nós vamos continuar lendo. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Hoje nós mudamos de estação, o tempo mudou, a estação virou, transicionou. E assim como as estações do ano, nós na nossa vida temos de tempos em tempos algo que está acontecendo. E por que é importante a gente saber exatamente o tempo em que nós estamos vivendo? Porque se eu sei o tempo em que eu estou, eu não vou querer viver coisas de um tempo diferente. Aqui está dizendo que há um tempo para nascer, um tempo para morrer, um tempo para plantar e um tempo para arrancar o que foi plantado. E o que é arrancar o que foi plantado? Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. E ele está dizendo que existe um tempo em que devemos arrancar, não colher, arrancar aquilo que foi plantado. E a gente só arranca algo que foi plantado quando este algo que foi plantado é algo ruim. Eu não vou arrancar uma árvore boa, eu não vou arrancar algo que é bom, eu só arranco aquilo que é ruim. E quando nós estamos vivendo o tempo de arrancar alguma coisa, o tempo de arrancar o que foi plantado, é um tempo em que Deus, Ele não quer que venhamos a colher a semente daquela plantação. Porque se eu arranco o que foi plantado, logo aquilo não trará frutos. Se eu consigo arrancar aquela semente que foi jogada antes dela produzir frutos, eu consigo impedir que aquela semente ruim produza frutos ruins na minha vida. Agora, pastora, como que eu arranco uma semente plantada? Como que eu arranco algo que já foi semeado? Existe uma semente. Todos os dias nós estamos lançando sementes. Você está plantando todo dia. Eu estou plantando todo dia.
A gente está plantando e está colhendo, está plantando e está colhendo. O que você está vivendo hoje é fruto dos últimos anos de plantação. E o que você está plantando nos dias de hoje dará frutos em alguns anos. Quem está entendendo? Então nós estamos numa constante plantação e colheita. Agora, quando alguma coisa, uma situação, uma circunstância, algo começa a se repetir muito, a gente precisa observar o que Deus está mostrando com essa repetição. E eu vou dar um exemplo. Quando o filho pródigo saiu da casa dele e foi embora, a única maneira que ele teve de arrancar a semente de ingratidão que ele lançou sobre o pai dele foi voltando lá. Foi indo lá e reconhecendo aquilo que ele tinha feito. Aquela semente de ingratidão que foi plantada no dia que ele saiu, sem agradecer, sem reconhecer, ela foi arrancada no dia que ele voltou. Existem sementes que nós plantamos que, para serem arrancadas, nós vamos voltar no lugar em que aquilo foi semeado, ou na pessoa que nós semeamos aquela semente. E no momento em que nós fazemos isso, aquela semente é arrancada e eu não vou viver as consequências daquela plantação. A ingratidão é um exemplo de semente que, às vezes, sem perceber, a gente lança no caminho. A ingratidão é um exemplo de uma semente que precisa ser arrancada para que eu não comece a me cercar de gente ingrata. Porque se eu sou ingrato, sabe o que eu vou colher? Ingratidão. Só vai se aproximar gente de mim que não sabe reconhecer o que eu faço. Só vai se aproximar gente de mim que não sabe agradecer, que não sabe me valorizar. E eu me pergunto às vezes: Senhor, por que isso está acontecendo? Tem uma semente que precisa ser arrancada em algum lugar com alguém. Quem está entendendo? Para que esse ciclo pare, para que essa semente ruim seja arrancada e esses frutos parem de chegar. Então há tempo de arrancar o que foi plantado. Existem sementes que foram plantadas dentro de nós, pensamentos que foram plantados dentro de nós, que precisam ser arrancados lá de dentro. E às vezes é plantado quando ainda somos pequenos, não temos defesa contra aquela semente que foi lançada dentro do nosso coração, lançada no nosso pensamento, e aquilo enraiza lá dentro. Mas existe um momento de arrancar essa semente, tirar. Quando a gente arranca alguma coisa, você vai lá na raiz, você escava ao redor. Esse escavar ao redor é você começar a refletir: onde é que isso aqui foi plantado? Quando que isso foi semeado dentro de mim? Quando que isso começou dentro de mim? É fazer o caminho de volta. E aí a gente escava ao redor. Quando você puxa pela raiz, fica um buraco, não fica? Quando você arranca, e esse buraco que fica, o Espírito Santo vem para colocar aquilo que é dele. O Espírito Santo vem para preencher com aquela semente que vem dele. Só que a gente precisa entender que sementes precisam ser arrancadas. O que hoje Deus precisa arrancar de dentro do seu coração e da sua mente? Arrancar, mas é arrancar para ficar um buraco, para você perceber que aquilo saiu, para o Espírito Santo ressignificar aquilo ali. Às vezes o que precisa ser arrancado dentro de nós é um sentimento. Às vezes o que precisa ser arrancado de dentro de nós é um pensamento que a gente está dando manutenção para ele todos os dias. Um pensamento referente a algo, referente a nós mesmos. Você precisa se examinar nessa noite e perceber: Senhor, o que precisa ser arrancado? Porque a Bíblia diz que há tempo de arrancar aquilo que foi plantado. E a Bíblia não erra. Se existe tempo de arrancar, é porque tem coisas que foram plantadas que não eram para estar dentro de nós, mas em algum momento foi plantado. Quem está entendendo?
continuando, próximo versículo. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de matar, pastora? Olha só, tempo de matar. O que é o tempo de matar? E agora vocês não vão ficar com raiva de mim, porque eu orei e o Espírito Santo falou que eu tinha que falar isso. Qual que é o tempo de matar? É o tempo em que eu e você está se matando, ainda que de maneira inconsciente. Está se matando com o que está comendo, todo dia um pouquinho. Está se matando com a atividade física que não estamos fazendo, todo dia um pouquinho. Está se matando com sentimentos que já deviam ter ido embora, com lembranças que não deviam mais ter sido trazidas à mente. E a Bíblia diz que há tempo de matar. E nós podemos matar a nós mesmos, física, emocional e espiritualmente. Eu te pergunto, você está vivendo no tempo de matar? Será que você não tem todo dia em doses homeopáticas se matado? Cometido suicídio de forma homeopática, todo dia um pouquinho, com aquela lembrança que você insiste em trazer, com aquilo que você já sabe que não pode, que o seu corpo não aguenta mais, mas você insiste em comer. O seu corpo está dando sinais de que você mais não pode continuar nessa rotina, mas você continua nessa rotina. E às vezes, sem perceber, a gente está se matando. Não precisa nem de ninguém fazer nada. Nós mesmos estamos fazendo sozinhos, se matando todo dia um pouco. A Bíblia diz que há tempo de matar, mas aqui está dizendo que há tempo de curar. Há tempo de curar. Você sabia que o nosso corpo, ele foi feito para se regenerar automaticamente. Automaticamente, se você corta a sua mão, o seu corpo trabalha para fechar. Se você tem um problema em qualquer órgão do seu corpo e começa a fazer o caminho inverso da doença, o seu corpo vai se autocurando. Existem rins que estavam ruins a ponto de parar, mas Deus fez o processo de volta, e aquele rim voltou a ser um rim perfeito. Aquele pâncreas voltou a ser um pâncreas perfeito. Existe um tempo de cura. Levanta a sua mão. Deus te trouxe aqui hoje para que você entre num tempo de cura, para que você não permaneça no processo de se matar emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Por que eu falei que hoje é um dia profético? Porque é mudança de estação. Porque nas mudanças de estações a nossa vida também muda de ciclo, muda de período, muda de tempo. E ainda que a gente entre no processo de se matar, se a gente decide mudar esse processo, a gente entra num tempo de cura. E aí Deus vai restaurando, Deus vai curando. Ele não vai fazer o que nós temos que fazer. Ele vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. Nós não podemos restaurar um órgão, mas Ele pode. Mas nós podemos fazer o necessário para que aquele órgão seja restaurado. Eu posso mudar minha alimentação, eu posso fazer uma atividade, eu posso me cuidar da maneira que eu sei. E o que eu não posso, Deus Ele vai fazer. Deus me trouxe aqui hoje para falar para você parar de se matar. Emocionalmente você se mata quando você permanece num lugar que já era para você ter saído. E esse lugar eu estou falando na sua mente. Quando você permanece numa cena que já era para ter saído da sua mente, mas a cena continua lá, e você morre um pouco toda vez que você se lembra daquilo. Quem está entendendo? Continuando, diz assim: tempo de derrubar.
e tempo de edificar, tempo de derrubar os muros que foram colocados no coração, tempo de derrubar pensamentos que foram armazenados no seu coração, tempo de derrubar ideias que não podem mais caminhar com você, tempo de derrubar pontes com pessoas que Deus já falou para serem derrubadas. Existe um tempo de derrubar. Depois de um tempo de derrubar, vem o tempo de edificar. Toda vez que Deus derruba algo, que Deus arranca algo, Ele traz algo dele para colocar no lugar. Toda vez que Deus arranca uma semente, Ele põe uma dele. Toda vez que Deus derruba algo que foi construído, Ele constrói algo dele. E é por isso que eu preciso saber em que tempo eu estou. Em que tempo eu estou vivendo hoje? Será que é tempo de eu começar a derrubar algumas coisas que foram erguidas dentro de mim? Será que é tempo de eu arrancar algumas coisas que foram plantadas dentro de mim? Será que é tempo de eu parar de me matar e começar a me curar? E continuando diz assim: tempo de chorar e tempo de rir. Quando a pessoa vive um luto, um momento de luto. Na minha segunda gravidez, quando Sara nasceu, a Sara ela não dormia, então eu fiquei muitos meses sem dormir direito, amamentando. Quem aqui é mãe sabe. E aí, fisicamente, a gente começa a ter perdas de muitas coisas, então você começa a ficar numa tristeza, sabe? É uma tristeza. Quem aqui passou por isso? Aquele período pós-parto, em que você está fraca, a sua mente parece que enfraquece também, você fica sensível demais, você chora, você sofre. Ainda bem que eu tenho um marido crente, gente, porque ele sofreu muito. Quem está entendendo? Só que existe um período para aquilo. O problema é quando o período acaba e eu continuo com aqueles sentimentos. O pós-parto acaba e eu continuo alimentando a tristeza. O luto aconteceu. Existe um tempo, a Bíblia diz do tempo do luto. A dor precisa ir embora, a saudade vai ficar, mas a dor precisa ir embora. E quando a dor se prolonga além do tempo, eu começo a me matar. Então existe tempo para chorar. E quando a gente está vivendo tempo de chorar, gente, chora, porque é tempo de choro. É tempo de chorar. Já tive muitos momentos na minha vida de tempo de chorar. E aí você chora na presença de Deus e você chora. Mas é um tempo. José tinha um tempo para ficar preso, 2 anos. Tinha tempo para começar e para terminar. Tudo que começa na nossa vida tem tempo para terminar. Por isso que nenhuma situação ruim vai prevalecer a vida inteira. Tem tempo, é um tempo, é um ciclo, é um ano, é 6 meses, é 3 meses. Mas você precisa saber quando mudar o tempo. Porque se eu fico presa num tempo em que já era passado para mim, eu não consigo mudar para a próxima fase. E se eu vivi o tempo de luto, o próximo tempo é o tempo de rir. E eu tenho que me mudar para esse novo tempo. Eu tenho que mudar de estação. Porque a doença, aí as pessoas às vezes vão adoecendo, deprimidas, porque o tempo de chorar acabou, mas ela continua chorando. O tempo do luto acabou, mas ela continua sofrendo. E tem muitas pessoas que acabam sendo enterradas emocionalmente junto com a pessoa que se foi, porque ela nunca mais se ergue depois daquela perda, ela nunca mais vive depois daquela perda. E Deus te trouxe aqui hoje para que você não fique preso em tempos que já eram para ter sido mudados, amém? Continuando, diz assim, ó, lê comigo: tempo de chorar e tempo de rir, tempo de lamentar e tempo de dançar. Existe o tempo do lamento. Todos nós vamos ter estações de lamentações em que a gente está ali diante de Deus, o que eu falei do choro. Mas existe o tempo da dança. Vai chegar o tempo de você dançar. Sabe qual é o problema? Chega o tempo de dançar e eu continuo
continuo chorando. Chega o tempo de rir e eu continuo chorando, porque a minha mente está lá atrás. Às vezes você está aqui hoje e você está vivendo um tempo de desfrutar daquilo que Deus te deu e você não está desfrutando. E aí no momento em que você tem que desfrutar, você quer plantar mais, você quer continuar plantando. Aí vai chegar o tempo que você nem vai conseguir desfrutar. Quantas pessoas morrem sem desfrutar daquilo que Deus deu por não entenderem o tempo do desfrute, o tempo de dizer: Senhor, obrigado pelo que eu já recebi, eu vou curtir, eu vou desfrutar, eu vou passear, eu vou viajar, eu vou viver, porque o Senhor me deu isso para esse tempo. Quem está entendendo? Se situe hoje. Hoje, quando eu estava orando 4h21, no horário da mudança da estação, eu falei: Senhor, eu creio que hoje vai ser uma noite de troca de estações. O Senhor vai trocar o tempo. Eu não sei o tempo que você está, eu sei que Deus troca esse tempo. Porque se você está no tempo de desfrutar e você não está desfrutando, você está quebrando uma lei. Você está quebrando o seu tempo do desfrute. Você está quebrando o seu tempo de curtir. E quando eu não desfruto do que Deus me deu, eu estou sendo ingrato. Eu preciso desfrutar. E Deus está te dizendo hoje: será que você não está no tempo de desfrutar daquilo que Deus já te deu? Continuando, diz assim: tempo de buscar. Não, tempo de dançar, tempo de atirar pedras e tempo de guardar as pedras, tempo de abraçar e tempo de se apartar do abraço. Tem tempo que é de comunhão, tem tempo que é de festa, tem tempo que é todo final de semana, um monte de gente em casa, mas tem um tempo de solidão. E quando a gente está vivendo o tempo da solidão, a gente está vivendo um tempo de reflexão. E é nessa reflexão que Deus nos posiciona, que Deus nos prepara para viver o próximo nível, para viver o próximo tempo. Quem está entendendo? Existe tempo para tudo. E em toda a nossa vida, durante todos os anos da nossa vida, estaremos em um tempo. E o Espírito Santo hoje, Ele quer que você se situe e que entenda em qual tempo eu estou. Porque se eu estou no tempo de plantar, não vai adiantar eu querer a atenção dos outros. Se eu estou no tempo de plantar, não vai adiantar eu querer ser visto pelos outros. Porque momento de plantação, ninguém está junto com ninguém. Momento de plantação, ninguém vê nada. Está tudo enterrado debaixo da terra. O campo está vazio, ninguém para olhar campo vazio. Só que no tempo de colheita, os campos ficam lindos. Todo mundo quer tirar foto com as árvores floridas. Ninguém quer tirar foto com a árvore seca. Quem está entendendo? Se eu sei o tempo que eu estou, olha para mim. Se eu sei que eu estou no tempo de plantar, então eu não vou querer viver como se eu estivesse no tempo de colheita. Agora, se eu estou no tempo de colher, eu não posso viver como quem está no tempo de plantar. Quem está entendendo isso aqui essa noite? Estamos quase chegando no final dessa palavra. Olha o que diz aqui. Tempo, versículo 7, de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar quieto e tempo de se expressar o que se sente. Existe um tempo que temos que ficar quieto. Aí você diz assim: eu preciso fazer alguma coisa para mudar essa situação. E Deus está dizendo para você: você já fez tudo o que podia, agora fica quieto. E eu não entendo o tempo, eu não entendo que é para ficar quieto, eu não entendo que é para esperar, eu não entendo que é para confiar. E eu quero me ocupar fazendo alguma coisa para ver se eu acelero o que vai chegar. E sabe o que eu consigo? Tentando acelerar, tentando fazer alguma coisa, eu construo na areia. Na primeira chuva vai cair tudo. Porque foi isso que Jesus disse que a pressa faz. A gente constrói de qualquer jeito para ver logo o resultado. Tem momentos que você precisa aquietar seu coração e esperar. Quem está entendendo? Porque se você já fez o que você podia, agora é Deus que vai fazer o que você não pode. E você precisa ficar quieto. Há tempo de ficar quieto. Há
formas de esperar. Se eu entendo que eu estou no tempo de ficar quieto, eu não vou me desesperar, eu não vou ficar preocupada, eu não vou ficar tentando fazer alguma coisa para acelerar aquilo que só Deus pode fazer. Quem está entendendo? Eu estava na faculdade, fui resolver um problema, e aí a moça estava mexendo no celular, e eu estava esperando a minha senha, eu não estava com muito tempo para ficar lá, tinha que resolver uma outra coisa. E aí chamaram a senha anterior à minha 3 vezes. Aí ela não foi. Aí chamou minha senha, eu fui. Aí quando eu cheguei no guichê, que eu comecei a ser atendida, que a moça foi pro computador resolver o meu problema, ela levantou. Mas espera aí, chamou a outra senha antes de chamar minha senha. Aí a moça disse: não, eu chamei 3 vezes. Ela disse: não chamou, essa moça chegou aí, é sua amiga e você está atendendo ela. E eu falei: não, moça, está aqui a minha senha. Chamaram pela minha senha. E Deus falou comigo naquele momento: a distração fez ela perder o tempo dela. Não podemos nos distrair e perder o tempo que nós vamos viver hoje. O tempo de edificar um relacionamento com seus filhos é o tempo que você precisa investir nisso, porque o tempo vai passar e vai chegar a hora que você não pode mais fazer isso. Quem está entendendo? Então existe um tempo para esse relacionamento ser edificado, existe um tempo para esse relacionamento ser solidificado. E se eu não sei o tempo, eu vou fazer muitas outras coisas achando que é mais importante. E quando passar eu vou dizer: eu devia ter feito isso lá atrás. Quem está entendendo? Quando o Espírito Santo revela para nós em que tempo nós estamos, quando o Espírito Santo revela para nós qual é o tempo agora que nós estamos: Senhor, eu estou no tempo de arrancar ou de plantar, eu estou no tempo de desfrutar ou no tempo de ficar quieto, eu estou no tempo de agir ou no tempo de esperar. Qual tempo eu estou vivendo? Quando o Espírito Santo te revela isso, você não vai mais se distrair tentando fazer aquilo que só Deus pode fazer. Quem está entendendo? Eu queria que você ficasse de pé, porque eu vou orar nessa noite para que o Espírito Santo revele para você qual é o tempo. O último versículo diz assim, versículo 8: tempo de amar, tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de estabelecer a paz. Tem tempo que é de luta, é ou não é? Tem tempo de ódio, tem ou não tem? Tem ou não tem? Não tem os tempos que a gente fica com raiva de alguém, não tem os tempos que a gente está chateado com alguém, mas é um tempo, não pode perdurar mais do que um tempo. E hoje o Espírito Santo vai trazer essa revelação para o seu coração, e você vai entender em que tempo você está. E quando a gente sabe em que tempo a gente está, o nosso coração não mais se desespera, porque eu não vou querer colher se eu sei que eu ainda estou plantando. Eu não vou continuar plantando